Ok, segunda série do ensino médio, mais uma aula de geografia. A desigualdade social e econômica no mundo globalizado. Nós estamos numa sequência de aulas falando sobre a globalização, a integração dos povos através dos blocos econômicos. Então, e agora vamos falar de uma face ruim da globalização, que é a desigualdade social, né? Quando a gente fala em globalização, a gente fala em integração, né? Poderia a gente pensar que, né, os povos se igualariam economicamente, né? Haveria cooperação entre os povos, mas na verdade não é isso que a gente observa. O mundo, apesar de globalizado e integrado nas comunicações, nos transportes, continua um mundo bastante desigual, né? Se o nosso país é desigual, alguns países têm índice de desigualdade bastante alta, né? A desigualdade interplanetária é muito grande, bem maior do que a gente possa imaginar, né? A diferença dos países ricos, que são poucos, para os países pobres, que são muitos, é gritante. Então, e isso a globalização não conseguiu superar e, em alguns casos, até maximizou essas diferenças. Por quê? Porque com o mundo globalizado existe o que a gente chama de exploração de um país sobre o outro, de uma nação sobre outra. Lá na idade, no mundo moderno, né, no período do mercantilismo, do absolutismo, antes dessa globalização do século XX, né, já havia exploração através dos impérios, né, que as nações europeias partilharam a África, colonizaram a América, né? Então, essa exploração de um país sobre o outro não acabou, e as diferenças entre os países também, a desigualdade econômica não diminuiu, né? Então, sofremos ainda as consequências, né, de um mundo desigual. O termo subdesenvolvimento foi criado após a Segunda Guerra Mundial, quando a ONU publicou uma série de dados estatísticos sobre a situação socioeconômica dos países, para caracterizar a situação de atraso social e econômico de um país em relação aos padrões vigentes nas nações mais ricas. Então, a divisão que havia até a Segunda Guerra Mundial era aquela que vocês já conhecem, já conheceram, já ouviram falar: primeiro, segundo e terceiro mundo, onde o país de primeiro mundo era aquele país rico ligado ao capitalismo. Os de segundo mundo eram os países ligados à União Soviética. E os de terceiro mundo ou eram países que não tinham alinhamento com nenhum e nem outro, ou países pobres alinhados com o capitalismo, né? Eram aqueles capitalistas sem capital, eram aqueles capitalistas que não eram ricos, né? Eram os chamados países de terceiro mundo, que é onde o Brasil se enquadrava na época. O Brasil se enquadrava entre os países de terceiro mundo, né? E esses termos eram largamente usados. E ele passou a deixar de ter sentido quando? Quando, em 1989, caiu a União Soviética. A União Soviética deixou de existir esse alinhamento, né, essa bipolaridade. Então, deixou de ter sentido essa definição, primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, a ONU criou o termo subdesenvolvido em 45, mas ele passa a ser usado amplamente a partir do final da União Soviética, porque aí a gente vai separar os países segundo o seu grau de desenvolvimento, não segundo o seu alinhamento político. Então, nós vamos ter países subdesenvolvidos, países emergentes ou em via de desenvolvimento e os países desenvolvidos, né? Então, são os países subdesenvolvidos, aqueles que não completaram, né, a sua revolução industrial, né? Eles ainda não têm indústrias, eles ainda não têm, eles não produzem
não transformam, né? Eles produzem mais matérias-primas, né? E os países em via de desenvolvimento são aqueles que estão num processo de industrialização. E os países desenvolvidos são aqueles países ricos que já têm como seu ponto principal a indústria e eles são receptadores dessas matérias-primas que vêm dos países subdesenvolvidos e eles transformam esses produtos, o que gera muito mais riqueza, a transformação do que a produção de matérias-primas, de commodities, né? O que é uma commodity? Commodities são produtos que não sofrem beneficiamento, são produtos que estão ali no estado bruto, né? O Brasil é um produtor de commodity, né? A soja, o petróleo, são commodities que o Brasil produz, né? Que não tem valor agregado, por isso não geram tanta riqueza quanto deveriam gerar. Durante a Guerra Fria, de 45 a 89, costumava-se distribuir os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países capitalistas de economia avançada eram classificados como pertencentes ao primeiro mundo. O segundo abarcava a sociedade, os socialistas, e os países pobres pertenciam ao chamado terceiro mundo, né? Foi o que eu falei para vocês anteriormente. No começo da década de 90, vários países socialistas abandonaram esse sistema socioeconômico, tornando essa classificação ultrapassada, né? E quando acabou a União Soviética em 89, então deixa de ter sentido, passa a ser ultrapassada essa forma de classificação. Hoje, a divisão mundial que mais chama a atenção é aquela que distingue os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, também conhecida como divisão norte e sul, tendo como principal critério a classificação e a distribuição de riquezas e os indicadores sociais da população. Então, o que vai levar em conta aqui, né? É o grau de desenvolvimento da tecnologia, da industrialização e também o grau de desenvolvimento econômico e humano, né? Que é o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, por exemplo, um país ele pode ter um PIB muito alto, né? E aí você fala, esse país é rico, o seu povo é rico. Não, né? Ele pode ter um PIB muito alto e o IDH baixo, ou seja, essa riqueza que é produzida por esse país não é distribuída igualitariamente para o povo desse país. Então, esse país, apesar de rico, ter um PIB alto, ele é um país pobre. Por exemplo, é o Brasil, que tem um PIB alto. O Brasil tem um PIB alto, um dos maiores PIBs, está entre os 10 melhores PIBs no mundo. Já foi o sexto maior PIB, superou até o PIB da Inglaterra na era Lula. Porém, naquele período, você não podia falar que o povo brasileiro estava vivendo melhor que o povo inglês. Por quê? O PIB alto não significa qualidade de vida, né? O que mede a qualidade de vida é a distribuição de renda para o povo, que é medido pelo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí essa classificação norte e sul é exatamente essa, né? Que mostra que os países do norte são países ricos e os países do sul são pobres, com exceção apenas da Austrália, né? Que é o novíssimo mundo. Né? A Austrália é uma ilha, uma das maiores ilhas que existe no planeta, né? Quase o tamanho de um continente, né? Que junto aqui com essas ilhas aqui, as suas vizinhas, formam países ricos do sul, que são as exceções, que aqui é a Nova Zelândia. E os países do sul são países, em sua grande maioria, pobres, né? Alguns aqui do norte, né? Alguns aqui do norte que né, eram da antiga União Soviética, mas você vê que a Rússia, apesar de ser da antiga União Soviética, está aqui entre os ricos ainda. E o México, a América Latina, a África. Aí por que será que isso acontece, né? Já teve até definições que diziam que o clima era fator que fazia com que esses países, você pode ver que a maioria dos países pobres estão nos trópicos. Os países ricos não estão nos trópicos, né? Estão no trópico de Câncer, né? Estão na zona temperada.
a Austrália tem uma parte no trópico, mas a maior parte dele está na zona temperada. Então, existia essa definição preconceituosa de dizer que o clima influenciava no subdesenvolvimento desses países. Mas o que nós temos são fatores históricos, né? A América sofreu colonização dos países que da Europa, né, Espanha e Portugal, né? Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, porém foi colônia de povoamento, não foi colônia de exploração. Por isso, né, eles tiveram esse grau de desenvolvimento. Então, há uma diferença no tipo de colonização que foi feita. Né? Tem gente que tenta explicar dizendo que se a gente fosse colônia da Inglaterra, a gente seria desenvolvido. Coisa nenhuma. A Índia foi colônia da Inglaterra, tiveram outros países aqui na África que foram colônia da Inglaterra e não são desenvolvidos. Então, não é de quem você... o importante não é de quem você foi colônia, mas como você foi colonizado. Então, e a maioria dos países aqui da parte do hemisfério sul do planeta, da parte sul do planeta, são países que sofreram colonização de exploração, por isso são países pobres. Olha só, nós temos aqui até aqui na Península Arábica, né, eles ainda é classificados como pobres, e nós temos vários países ricos aqui, porém que não tem IDH, não tem um IDH divisão, né? Porque são ditaduras, né? Essa riqueza está extremamente concentrada na mão dos sheiks. Então você vê a riqueza aparecendo lá em Dubai, lá na Yas Marina, tudo mais. Porém essa riqueza é muito concentrada. Né? Você vê a riqueza, porém você não tem esses países ricos como um todo, como toda a sua população. Durante anos, a organização internacional avaliava o desenvolvimento de um país por meio do produto interno bruto, ou seja, a soma de tudo que foi produzido naquela nação durante um ano, que eu acabei de falar que é errado, né? O PIB dá uma ilusão de riqueza, né? No entanto, percebia-se que o critério de análise apresentava falhas, pois priorizava o aspecto meramente econômico, deixando de lado as particularidades humanas de cada sociedade. Na procura de um critério mais equilibrado, na década de 90, a Organização das Nações Unidas lançou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que analisa cada uma das nações do mundo a partir de 3 critérios: saúde, expectativa de vida e educação. Então, né, faz um balanço sobre todos os critérios. Né? Quantos analfabetos tem? Diminuiu o analfabetismo? A expectativa de vida, qual é, né? A saúde, né? E a economia, como vai? Os empregos. Então, todos esses fatores que fazem com que chegue-se ao índice de desenvolvimento humano, que é o índice mais adequado para medir como vai a qualidade de vida de um país. Por mais que o PIB de um país seja alto, a qualidade de vida dele pode ser ruim. Né? Por quê? Porque há uma desigualdade social dentro daquele país. Então, por isso que veio a calhar, a partir da década de 90, esse novo índice, o IDH, que mostra mais próximo da realidade a situação de cada país. Então, o mundo retratado em 2015. Então, nós temos aqui o IDH, né, muito elevado, pintadinho de verde, são dos Estados Unidos, do Canadá, os países aqui da Europa, do norte europeu. O índice mais elevado é o da Noruega. Nós temos aqui na América do Sul, Brasil, a Argentina com um índice bom até 2015, né? Aqui no Sul, Austrália. Aqui nós temos, como eu falei para você no slide anterior, tem um índice bom aqui no Emirados Árabes. E os piores estão na África e Oriente Médio. E os elevados, apesar do Brasil ter um índice de desenvolvimento, uma disparidade social muito grande, o nosso índice é elevado. Né? Aqui os que estão em cinza, né? São países desiguais, mas que têm um PIB bastante alto, que é o Brasil, o México, a Rússia, a China, né? A China tem um PIB
enorme, né? Porém, tem uma desigualdade social muito grande, uma população muito grande para dividir esse PIB enorme que ela tem. Né? Por isso que a China não entra aqui entre os países com o IDH muito elevado, né? Entra aqui com o IDH elevado, né? Então, quando a gente vê a China, né, nas notícias da China, a gente vê muita modernidade, muitas cidades modernas, porém, né, é muito grande, então nas partes rurais da China ainda há muita pobreza, muita desigualdade, né? Tanto a China quanto a Índia. A Índia vai estar um nível um pouco abaixo ainda do que o da China, vai estar no nível médio. Então nós temos essa classificação, não é nível alto, médio e baixo. É nível muito elevado, elevado, médio e baixo. Né? Então, o Brasil é elevado. Ah, é muito bom. Não, não é muito bom, não. Muito bom é se fosse muito elevado. É elevado. Então, o Brasil está lá na 75ª posição no IDH, né? O que é uma disparidade em relação ao nosso PIB. Como eu falei anteriormente, o nosso PIB está entre os 10 melhores do mundo. Mas quando você vai ver o IDH, nós vamos lá para trás. Os Estados Unidos, né? É o 8º, né? É a superpotência, mas tem o IDH em 8º lugar, então não entra entre os melhores. Os melhores são os países aqui, dos escandinavos, aqui, do Mar do Norte, da Europa, né? A Noruega, a Dinamarca, a Finlândia. Então aqui nós temos a classificação. Em primeiro lugar, a Noruega, a Austrália, em segundo, Suíça, Dinamarca, Países Baixos, em sexto, a Alemanha, a Irlanda está empatada aqui em sexto lugar. Em oitavo lugar vem os Estados Unidos, né? O nono, o Canadá, a Nova Zelândia e Singapura, né? Fechando aqui os primeiros lugares. Né? Hong Kong, que é uma província da China, que é separada da China, é uma ilha da China, né? Fica aí entre os melhores. Aí é muito elevado. Aí você vai ter lá para trás, né? A China. Então, muito elevado, né? Que vai aqui de 0,800 até 1.000, até 1, né? Que é 0, né? Mas nenhum chega a 1, né? Mais próximo, né? 944 aqui. Aqui os elevados. Aqui o Brasil vai aparecer aqui na 75ª posição com o PIB, o IDH de 0,755. De acordo com a Agência Brasil, os dados divulgados. A assistente aqui do Google está querendo conversar comigo, está achando que eu falei com ela. Acho que eu devo ter falado ok aqui. Ela entendeu que era com ela. Né? Então, aqui, esses países eles são classificados como ainda elevados, né? Apesar de estarem um pouquinho para trás. Então, aqui, esses são os médios, que já tem um IDH já um pouquinho baixo, né? Seriam ruins, um médio, a gente classifica como ruim, né? São países onde há uma grande desigualdade. E aí vem o que a gente chama de péssimo, né? Que são os com o IDH baixo, com o IDH super baixo, né? Que são esses países aqui, a maioria países africanos e do Oriente Médio. Então, essa a classificação. Eu encerro minha aula por aqui. Muito obrigado a todos. Desejo um bom final de semana. Fique com Deus, cuide-se bem e até a próxima. Tchau. Fique em paz.